O programa Vida Nova de hoje vai falar sobre o tema adenomiose e infertilidade. Esse tema foi sugerido pela paciente chamada Aline. O que é adenomiose? Seria a primeira pergunta. Eu vou começar a explicar a adenomiose explicando a partir da endometriose. Por quê? A adenomiose é uma espécie de endometriose, mas uma endometriose dentro do útero. A endometriose clássica ocorre quando as células endometriais se localizam por fora do útero, em cima do intestino, em cima dos ovários, em cima das trompas. E a adenomiose é quando as células endometriais penetram mesmo dentro da musculatura do útero. Chamamos isso de adenomiose. O que isso pode ter a ver com infertilidade? Não está nada claro ainda. Pode ser que sim e pode ser que não. Os trabalhos não são muito conclusivos. O fato é que, quando é que você vai desconfiar da adenomiose? Quando você tem dor pélvica e quando você menstrua um pouco mais. Isso é clássico e normalmente essa paciente está na terceira, quarta década. Qual é o meu protocolo? Quando é que eu passo a pensar na adenomiose? Quando a paciente faz uma, duas tentativas de fertilização e não engravida. Começo a pensar se essa paciente não pode ter este tipo de endometriose interna dentro do útero. Muito bem. O que fazer? O que fazer com esta paciente? Primeiro ponto, eu vou colocar mais uma vez. Não está claro, os trabalhos não conseguem fazer uma associação definitiva entre esta patologia, a adenomiose, e a infertilidade. Mas existem relatos, existem alguns que fazem esta associação. Há de se dar um tempo, há de se correr mais os anos para que a gente chegue a uma conclusão definitiva. Até lá, o que fazer? Como se dá o diagnóstico? O diagnóstico se faz essencialmente por uma ressonância magnética bem feita por um profissional qualificado que saiba o que está buscando, que saiba qual é a minha intenção. Eu quero saber se o músculo desta paciente, ou seja, a parte muscular do útero, se ela está permeada por células endometriais. Quem vai fazer o exame tem que saber o que eu estou solicitando. Então, o primeiro ponto importante é fazer este exame com um profissional muito bem qualificado e que saiba o que eu estou pedindo. Bom, vê o diagnóstico. Está lá, adenomiose. Qual é a conduta quando eu tenho a adenomiose ligada a uma paciente que está sem engravidar ao fazer o tratamento de fertilização in vitro? A gente sabe que a endometriose clássica é uma doença hormônio dependente. Ela precisa da produção hormonal dos ovários para poder viver, poder sobreviver. A adenomiose é um tipo de endometriose. Ora, a primeira base terapêutica para esta paciente, quando eu estou diante dela, uma vez que ela não engravide, fazer uma supressão hormonal dela. Mandar os ovários dela pararem de funcionar por 2 a 3 meses. Consequentemente, quando você tem uma parada de funcionamento dos ovários, aquela doença que é hormônio dependente, depende dos ovários, diminui. Após 2, 3 meses de supressão hormonal dos ovários, se pensa em fazer a colocação dos embriões num outro meio uterino, num outro meio hormonal. Este é um ponto. E às vezes, nós precisamos também pensar numa abordagem cirúrgica. A adenomiose, ela funciona às vezes como uma espécie de um mioma que fica lá irritando o útero, fazendo com que o músculo do útero se contraia um pouco mais. E aí você coloca o embrião, mas como há um nível de contratilidade uterina maior, este embrião é expulso pelas contrações uterinas. Então, quando o tratamento hormonal não dá certo, a gente pensa, no nosso protocolo, a gente pensa em fazer uma abordagem cirúrgica, de retirar a parte do músculo que está doente, para ver se, desta forma,
há menos contrações uterinas, porque na paciente com adenomiose, classicamente ela tem mais contrações uterinas. Tendo menos contrações uterinas, pode ser que se tenha um melhor resultado no tratamento que a gente faz. É bem claro, isso não tem um respaldo absoluto. São trabalhos que mostram essas abordagens, mas ainda há de se ter um tempo, há de se dar um tempo para que essa verdade, digamos, floresça e permaneça. Mas até lá, algo precisa ser feito. E essa é a nossa abordagem. Uma vez diagnosticada a adenomiose, normalmente a gente faz isso numa ressonância. Normalmente a gente pensa em fazer essa solicitação quando as fertilizações não estão dando certo. Aí a gente pensa numa supressão hormonal. Não dando certo, a gente pensa, obviamente, no tratamento cirúrgico. A gente teve uma paciente muito interessante. Uma paciente que tinha uma adenomiose, seguida por várias falhas de fertilização in vitro. E essa paciente, inclusive, tinha uma quantidade de ovos muito diminuída, a ponto, inclusive, da gente ter feito alguns tratamentos pensando mesmo em banco de ovos. E essa paciente só tinha, e nada dava certo, essa paciente só tinha, assim, digamos assim, corrigível, para ser corrigido, a adenomiose. Resolvemos operar a paciente. Em consenso com o casal, resolvemos operar. Cirurgia difícil, cirurgia que a gente teve que abrir o útero por dentro, entrar na cavidade. Depois disso, nas revisões que essa paciente fez, ainda tinha fio cirúrgico dentro do útero, que a gente ficava tirando. Fizemos umas 3, 4, 5 esteroscopias para retirar os fios. E aquilo, obviamente, ia causando uma lesão no endométrio. Para surpresa nossa, essa paciente, com anos de infertilidade, ela engravidou de forma natural com o próprio óvulo. E esta gravidez seguiu adiante sem nenhum problema, mostrando que talvez a adenomiose poderia ser um problema referente ao útero dela, porque ela conseguiu manter a gravidez com um óvulo próprio, depois a gente retirar a adenomiose que o músculo do útero dela tinha. Portanto, a gente, para responder a esta paciente, vai dizer, a abordagem que nós seguimos é essa. Diagnóstico dado, a gente parte para uma supressão hormonal, se não tivermos sucesso, a gente pensa numa abordagem cirúrgica. Este é o programa Vida Nova de hoje. A gente está aberto a tuas perguntas, faz sempre quando você quiser, que nós estamos aqui para tentar te responder. Até a próxima.